Abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão. Ó, hemolese. Alguém pode abrir o áudio e responder qual é a diferença entre apicultura e meliponicultura? Eu acho que a de meliponicultura é só a criação de abelha sem ferrão. Qual que é sem ferrão? A meliponicultura. Já a apicultura trabalha com qualquer tipo de espécie de abelha, se eu não me engano. Muito bem, tá no caminho. Então, a apicultura, então você já tem uma imagem, o colega respondeu quase certo. Então, o que será a apicultura? Então, a apicultura, tá vendo essa abelhinha aqui, né? Bem conhecida, que é a abelha apis. Vai ser o quê? É a atividade de criação de espécies, né? Uma atividade onde vai se criar abelhas do gênero apis, conhecida como europeia, Europa, né? Africana. E por que criar essas abelhas? Para a produção de mel, pólen, própolis, cera, geleia real e até o veneno da abelha também é aproveitado, certo? Então, a apicultura é uma atividade muito importante, não só para a produção de mel, mas também no quesito da polinização. Nós já discutimos muito sobre isso aí, né? Então, a apicultura ela é importante para ajudar na polinização das plantas. Então, ela propicia uma maior produção dos frutos, né? Produção de alimento. No caso, essas abelhas, né, do gênero Apis, elas são o quê? Insetos sociais. Então, elas vivem em colônia, em sociedade. Todas as abelhas são sociais? Todas as abelhas vivem em sociedade? Não. Não, né? A gente sabe que 85%, né, até 95%, o professor Valdez apresentou na última estatística, né, 95% das abelhas são solitárias, mas algumas espécies vivem em sociedade, que é o caso da famosa abelha exótica, né, que é do gênero Apis. No caso, ela vive em sociedade e é uma colônia, né, chega a ser uma colmeia bem numerosa. Então, como que é formada essa colmeia? Vai ter a rainha, que é a mãe, né, da colmeia, que ela é bem maior, as operárias, que são as mais numerosas. Então, numa colmeia de apis vai ter cerca de quê? De 5.000 a 100.000 operárias. E os zangões, que são os machos da colmeia. Pode falar, Elitamara? Alguma dúvida? Ou foi por engano? A apicultura, ela não é recente, não é coisa da agora, né, do nosso século, ela surgiu Foi por engano, antigamente. professora. Ah, não, tranquilo. Ela surgiu há muito tempo atrás, lá no Egito, então já tem desenhos, né, tem registros de que os egípcios, eles já criavam as abelhas apis em potes, né, em vasos, para a produção, né, para a produção de mel e para tirar alguns produtos para serem utilizados no dia a dia. Certo? Então, a apicultura já é uma atividade antiga, né, que já tem registros na nossa história. E no Brasil? No Brasil, ela começou em 1839 com o padre, né, quem fez aula, quem participou das aulas de pecuária, já sabe dessa historinha, né? Que no Brasil ela iniciou a apicultura, ela iniciou em 1839 com um padre, Antônio Carneiro, que trouxe as abelhas europeias para a produção de cera, né? Para produzir vela para a igreja. E aí, ó, a Lambieira chegando, falou de apicultura, o nosso apicultor já está na área. Então, no início, as abelhas que foram introduzidas no Brasil, grave isso aí, no início foi as europeias, que eram abelhas bem mais tranquilas, menos defensivas. Depois, o doutor Kerr, né, trouxe as africanas, abelhas lá da África, do gênero Apis, que, diferente das europeias, eram abelhas mais defensivas.
E quando ele trouxe essas abelhas, né, a historinha lá em 1950, quando o professor Kerr introduziu essas abelhas africanas, por que ele trouxe? Porque as europeias eram mais mansas, mas produziam pouco mel. E aí, as africanas, elas já tinham uma maior produção. Então, ele trouxe, só que eram abelhas bem defensivas, né? Tanto que eles não conseguiram fazer o manejo dessas abelhas no início, quando ela foi introduzida. E aí pediram para levar essas abelhas de volta. Só que aí essas abelhas acabaram cruzando no ambiente com as caras europeias e se multiplicando, né? Tanto que hoje a gente não tem, é difícil você encontrar só abelhas africanas ou só europeias, né? Na verdade, hoje nós temos um híbrido, que é do resultado do cruzamento entre essas dois tipos de subespécies que foram introduzidas. E para finalizar, que o meu papo com vocês vai ser bem rápido, para passar para os nossos colegas que estão aí, para trabalhar na apicultura, a gente pode criar essas abelhas, então eu posso pegar um enxame e colocar dentro de uma caixa e criar. Mas eu não posso criar essas abelhas no meu quintal, né? Não posso criar essas abelhas no meu quintal porque elas são bem defensivas. O ideal é que elas fiquem assim, uns 300 metros de distância ou mais. E não é qualquer caixa, eu não posso pegar uma caixa de papelão, bem que depois tem alguns apicultores que usam, né, umas caixas de papelão como isca, para capturar as abelhas, né? Os que já têm domínio conseguem capturar com caixa de papelão e depois colocar numa caixa dessas. Mas o ideal, né, para se criar uma abelha do gênero Apis, as europeias, é que você tenha uma caixa nesse modelo, que é a chamada de colmeia Langstroth, que é em homenagem ao cientista, né, que montou essa caixa, essa colmeia. Então, ela tem vários módulos, né, ela tem uma base e vários módulos. Então, nesse módulo, nessa base é onde ficam os ninhos, e nos outros módulos são colocados os quadros onde a abelha vai depositar os favos de mel, ok? Então, o que acontece? As abelhas, quando elas são capturadas no ambiente, acho que todo mundo já deve ter visto uma colmeia, né, de abelhas no ambiente. Aqueles favos, eles são retirados e eles são colocados nesses quadros, né, eles são amarrados nesses quadros aqui. Ou então, é depositado já uma cera nesses quadros e a abelha vai lá e coloca, acaba de completar, né, produz mais cera e deposita o mel. Para trabalhar com essas abelhas, como elas são bem defensivas, é preciso de EPI, né, de um macacão, de uma proteção, de fumaça. Muita gente aí já deve ter visto resgate dessas abelhas, a retirada dessas abelhas precisa colocar uma fumaça, porque como elas são muito defensivas, quando coloca fumaça, elas acham que está ocorrendo um incêndio, então elas pegam, enchem o papo de mel, né, a barriga de mel, então elas não conseguem dar ferroadas. Então, por isso, utiliza um aparelho que é o fumegador. Então, a gente precisa todo de um equipamento para trabalhar com a apicultura, que vai ser um pouco diferente da meliponicultura, que é o que a Bruna vai explicar. Aí, só para finalizar, que a gente tem a estrutura de um apiário. Então, o apiário, ele pode ser fixo, tem locais onde muda muito a temperatura, então as pessoas não conseguem trabalhar com um apiário numa região só. Então, eles fazem migração do apiário de acordo com a temperatura, com o ambiente, ou então está precisando de abelhas para fazer polinização ali numa cultura, eles levam as colmeias de um lugar para outro. E aqui, para quem nunca viu, né, aqui é um quadro, os quadros que ficam dentro dessas caixas, né, onde as abelhas vão depositando o mel, ok? Bruna, pode continuar aí. É com você. É com você. Então, gente, eu me chamo Bruna Nunes, sou do curso de Engenharia Agronômica, estou cursando no 5º período. Faz pouco tempo que eu estou com a professora Vanessa, né? Me interessei pelas abelhas, principalmente pela área da meliponicultura. Vou estar falando com vocês um pouco sobre sobre o que é, né, a meliponicultura, quando surgiram os primeiros registros.
Então, os meliponídeos, eles são popularmente chamados, né, de abelhas nativas, abelhas sem ferrão e até mesmo de abelhas indígenas. Eles vivem em colônias e se caracterizam por apresentar um aparelho ferroador atrofiado. Mas a pergunta que fica, né, o que é a meliponicultura? A meliponicultura nada mais é do que a criação racional de abelhas sem ferrão, ou meliponíneos, que diferente, né, da apicultura, como a professora Vanessa acabou de dizer, que é a criação de abelhas da espécie Apis mellifera. Pode passar, professora. E aqui a gente pode observar algumas espécies de meliponídeos. A gente pode estar observando, eu não estou conseguindo, a mandraçaia, pé de pau, a cupira, a moça branca, borá, iraí, e também a gente pode observar a entrada dos ninhos, que são bem diferentes. Então, os primeiros registros, né, da criação de abelhas vieram dos maias, muito antes do que algumas pessoas imaginam. E eles valorizavam tanto, né, a criação dessas abelhas, que eles tinham um deus que eles acreditavam que iriam proteger a sua criação. Vocês podem observar que antes eles criavam essas abelhas em troncos de árvores, em potes de barro, e, além disso, a gente pode observar o quanto as abelhas eram utilizadas naquela época, não só na parte religiosa, também quanto na parte financeira, né, que eles utilizavam elas em trocas, em vendas. Professora, pode passar. Eu acabei falando sobre a criação racional, né? Algumas pessoas podem não ter entendido o que pode ser essa criação racional, mas essa criação racional de abelhas sem ferrão, especialmente das tribos Meliponini e da tribo Trigonini, agrupa vários gêneros ali também, que é a tribo Trigonini. Quer dizer que essas abelhas, elas são alocadas, né, em caixas padronizadas que irão, né, ali imitar o ambiente natural delas, que esse ambiente natural as árvores, né, os troncos. Na história do Brasil, professora passou, porque eu estava recapitulando. No Brasil, as abelhas, elas já viviam muito antes, as abelhas sem ferrão já viviam muito antes do que as espécies estrangeiras que chegaram aqui. As melíponas, elas povoam diversos biomas do território brasileiro e são mais de 300 espécies. Agora pode. Aqui, né, a gente tem 2 exemplos de meliponários, o da minha direita é o que está em estantes, né, que são tipo... Voltando aqui o que a Bruna disse, não sei se vocês estão entendendo, né? Então, eu mostrei para vocês, primeiro, a apicultura, que é a criação de abelhas exóticas, que é no caso do gênero Apis. E a Bruna começou a explicar a meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas, abelhas da nossa região, certo? Então, a gente tem várias espécies aqui na nossa região, ela mostrou umas imagens, né? E são cerca de 300 espécies. Alguém com o microfone ligado. São cerca de 300 espécies de abelhas nativas, abelhas sem ferrão. O que acontece? Aí a Bruna falou alguns nomes diferentes, né, que são os nomes científicos. No caso, essas abelhas nativas, né, que não têm ferrão, são do grupo dos meliponíneos, e aí ela citou as melíponas, né, que são as abelhas maiores, tipo a tiúba, uruçu, e tem as pequenininhas, né, que são
depois eu vou deixar, depois tem uns especialistas aí, né, o Imolese, depois eles vão explicar direitinho, falar um pouquinho mais das experiências deles, né, os trigoni, que são as trigonas, que são essas minosinhas, né, ela falou melíponas, trigonas, está relacionadas com o gênero, com o nome científico das abelhas, das nativas, que popularmente vocês vão conhecer aí como jataí, tiúba, uruçu, ok? Essas abelhas, elas podem ser criadas em caixas, e no caso da meliponicultura, das abelhas nativas, é bem tranquilo, porque vocês podem criá-las até no quintal de casa. E elas são criadas em caixas, elas podem ser colocadas em estantes, que já é um meliponário, a gente chama de meliponário coletivo, ou então em bases individuais. Essas caixas, elas vão variar conforme a característica da espécie, o formato, o tamanho da abelha, né? Então, se é uma abelha bem pequenininha, que tem umas que são minúsculas, né? Que tem centímetros, então a caixa delas vão ser bem pequenininha. Bruna, você quer continuar? Quer finalizar? Aí pode ser. Pode finalizar. Como a professora Vanessa acabou de falar, o modelo da caixa vai variar de acordo com a espécie. É bem lógico, se tem abelhas maiores, você vai usar caixas maiores. Se tem abelhas menores, vocês vão usar caixas menores. E aqui tem vários tipos, né, de caixas que podem ser utilizadas na meliponicultura. E lembrando... Deixa só um pouquinho, Bruna. E lembrando que essas caixas, elas têm que imitar o ambiente da abelha, né? Então, se é uma abelha maior, a caixa ela vai ter que ter uma madeira mais espessa. Por isso que nem todas as abelhas a gente consegue criar dentro de uma caixa. Tem abelha que vive no solo, né? Depois nós estamos iniciando, né? Esse é o primeiro encontro. A gente vai ver um pouquinho mais sobre as abelhas, a gente vai ver que tem abelhas que vivem no solo. E, então, essas já são mais difíceis de criar ela dentro de uma caixa, né? Porque você tem que simular a temperatura do ambiente que a abelha sobrevive. Pode continuar, Bruna. Nos meliponíneos, a gente pode encontrar a rainha fisiogástrica, princesas, operárias e zangões. E pode ter de 500 a mais de 100 mil indivíduos. E o mel, ele é armazenado em potes. Pode colocar aí, professora, em cima? Aqui. Essas abelhas que a senhora falou aí, né, que deve no chão, já tá aí, não? Espera só um minutinho. Pode perguntar novamente, Daniel? Em relação a essas abelhas que vivem dentro da terra. Não é o jataí? Gabriel pode me ajudar. A mambuca, né? As geotrigonas. Quais são mais outras espécies? Geralmente são as geotrigonas e algumas espécies de trigona. A jataí, ela não costuma fazer ninho no solo. A jataí mesmo, a Tetragonisca angustula, ela não costuma fazer o ninho no solo. Por mais baixo que ela esteja, ela geralmente faz no oco da parede. Ela não costuma usar o solo, porque as abelhas que usam o solo, elas costumam procurar um isolamento térmico muito bom e elas podem estar muito profundo, coisa de 2 metros, 3 metros de profundidade. Então, a jataí não costuma fazer. Entendi. Pode continuar, professora? Como eu havia falado, as abelhas sem ferrão, elas armazenam o seu mel em potes e os seus ovos, eles podem ser encontrados em discos ou em caixas. Pode estar mostrando a imagem, professor, em discos ou em caixas. E a gente tem o exemplo, né, das abelhas que armazenam seus ovos em discos, que é a jataí e eu não vou conseguir falar o nome, o gênero, mas isso. Obrigada, Gabriel.
Pode estar passando, professora. Eu acho que agora eu vou ter que passar a palavra para a professora Vanessa, né? Que ela falou que ia falar essa parte. Vanessa? Abre o microfone, pronto. Estava com o microfone feito de casa, então pode ser criada por qualquer pessoa, alérgico, crianças, idosos, porque não tem a questão da ferroada. Pode ser questão de lazer, né? Tem gente que cria abelha por lazer, então já virou tipo um pet, assim como criar cachorro e gato. Você pode ter uma maior quantidade de caixas em relação num espaço menor, então tem um criador de abelhas que coloca numa estante, dependendo da espécie, porque tem espécie que não pode ser criada de uma do lado da outra, que elas brigam, né? Mas dependendo, você pode ter várias caixas, né? Dependendo da espécie, pode ter várias caixas num pequeno espaço, que já é diferente da apicultura, né? Que as caixas são maiores e você não pode criá-las numa proximidade. As caixas não podem ficar tão próximas umas da outra. Os méis das abelhas nativas, elas produzem mel, né? Os méis são bem saborosos, têm sabores, muitos têm, estão sendo estudados, né? Tem os valores medicinais. E o que mais? E as abelhas nativas, assim como a apis, ela também vai produzir cera, pólen, que podem ser utilizados e comercializados.